E queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que entraram em contacto connosco através da TV Espírita, desejando-lhes um bom dia, uma boa noite, conforme o local e a hora onde estiverem a escutar-nos. Que tenham uma boa audição, assim o esperamos. Nós iríamos iniciar com uma oração da página 24. Quando a vida é sofrimento e nos falta o alento, só Jesus nos pode ajudar. Só no amor podemos encontrar o perdão que nos permite achar o perdão, como é bom e não. Já começa a amanhecer, meu amigo, vem viver. Só a verdade pode libertar, como um sol que voltará a brilhar. E Jesus vai dar o coração como luz e alegria tua cruz. Ser cristão é ser alguém que acredita no além, de onde nos podem ajudar, dirigir mesmo nos amar e dizer que a terra vai mudar e vai ver o amor crescer. Nos ampara agora, Senhor, nos envolve, protege o ambiente onde nos encontramos e que nele possamos receber os benefícios que vêm ao nosso encontro quando irradiados através das mentes poderosas que Tu governas, Senhor. Ampara-nos e protege-nos, que a Tua paz nos envolva sempre e que saiamos mais fortalecidos com a mensagem que há tanto tempo nos deixaste e que ainda hoje continuamos tentando a perceber melhor. Que hoje, regressando a casa, possamos entendê-lo um pouco mais, retirando aquilo que sejam as dúvidas, as dificuldades que persistam na nossa caminhada. Sê connosco, Senhor, e ampara-nos. Na página 33. A vinda de Jesus ao Evangelho do ar é só feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, não tem oração, faz que acalma a dor, faz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa, este nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus e conosco está. Se tivermos fé,
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dais hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Assim seja. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para aí fazer a sua refeição. Os que lá estavam observavam. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos acha convidado venha a dizer-vos: daí dai o vosso lugar a este, e vós vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, e de colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiveram convosco à mesa. Porquanto, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. São Lucas, capítulo 14, versículo 1 e 7 a 11. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade, prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar à superioridade ou à infabilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior, e nesta outra, aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. As leituras que vamos aqui fazendo, além da mensagem de Jesus, como observamos, são detalhadas no seu esclarecimento, na sua informação. Os 4 evangelhos, que são aqueles que têm servido de roteiro às religiões cristãs para divulgarem a mensagem de Jesus, reúnem as simples instruções, as simples mensagens, e muitas delas, como vamos lendo, muitos de nós, não são fáceis de entender, tornam-se difíceis. A simplicidade das palavras
torna difícil também o entendimento do que será o sentido espiritual que está por trás. É por isso que os livros da codificação espírita, particularmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que habitualmente aqui reproduzimos, têm sempre uma explicação dada pelos Espíritos acerca daquela mensagem do Evangelho, para que compreendamos, para que entendamos. Há muita coisa que se lê, há muita coisa que se ouve até, e que nem sempre corresponde àquilo que são as realidades. Um problema que graça na religião cristã, desde sempre, mas nem só na religião cristã, em todas as religiões, em todos os povos, em todas as civilizações, desde sempre, é esse problema do conhecer a vida e a morte. Quando se fala na morte, particularmente dos cristãos católicos e não só, têm um receio, um medo terrível. Isto é fruto de quê? Então, mas será que a morte é aquela coisa lúgubre, aquela coisa fastidiosa, triste, aquela coisa saudosa, permanente, de choro, que habitualmente nós vemos? Onde é que está um exemplo no Evangelho que possa contrariar este tipo de situações? Porquê é que há tanta tristeza neste pensamento da morte? Porquê? Porquê, Senhor? Nós não podemos esquecer-nos que ao longo dos séculos a religião tem tido influências profundas no nosso aprendizado, na nossa sequência, no nosso caminho espiritual. As diversas vivências que temos tido, para quem acompanha, para quem aceita, para quem já percebeu que a vida aqui é uma continuidade, que não se cinge somente àquela coisa do nascer, do crescer, do viver e morrer e depois logo se verá. Há muita gente que pensa que é assim. Mas é certo que mesmo os homens mais incrédulos, mesmo aqueles que não acreditam em nada, os materialistas puros, que até ouvimos dizer assim, morre o bicho, morre a peçonha, depois logo se verá se é que existe alguma coisa. Mesmo esses, naqueles momentos complicados, naqueles momentos difíceis, pensarão muitas das vezes se sim ou não, a coisa para quando o corpo se esgota. Muitos desses. Concretamente, Leon Denis foi um filósofo extraordinário que, contemporâneo de Allan Kardec, fez uma abordagem profunda àquilo que são os ensinamentos que ele trouxe. Kardec fez a grande codificação. Mas os detalhes de muitos pormenores da codificação, a codificação é o detalhe do cristianismo, é o detalhe de todas as mensagens do Cristo adaptadas àquilo que são as orientações dos imortais, de Jesus. No seu tempo disse que havia de mandar o Consolador e mandou, para que nós percebêssemos tudo. E Leon Denis, esse filósofo extraordinário, esse sábio da doutrina, do Evangelho, ele investigou profundamente todas as mensagens, tudo aquilo que foram os conhecimentos que os Espíritos trouxeram através de Kardec. Ele foi contemporâneo de Kardec, mas ele próprio fez a investigação. Ele teve a oportunidade de nos deixar livros de uma profundidade de conhecimentos, de sabedoria, fora do comum. Esses livros estão aí publicados. É por isso que nós devemos ler a codificação, sim, mas acompanhar também com esses detalhes, com esses pormenores que esses grandes homens tiveram ocasião de fazer em certo tempo. Ao longo desses tempos, depois de 1857, não foi só Leon Denis, mas outros filósofos, outros investigadores, outros homens de sabedoria preocuparam-se em conhecer mais e melhor sobre aquilo que os Espíritos nos vêm dizendo. E então têm detalhado pormenores de uma informação, de uma beleza e de uma profundidade de conhecimentos fora do comum. Em relação à morte, que é aquilo que os espíritas, aqueles espíritas sinceros, cristãos, aqueles espíritas que seguem os princípios, porque os espíritas conhecer-se-ão, disse Kardec, por mundo se amarem, por serem hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Esta busca do conhecimento, esta busca da melhoria moral, da melhoria
da nossa conduta permanente. Essa é a busca dos espíritas, dos cristãos espíritas, porque somos cristãos. Nós seguimos Jesus, seguimos o Evangelho e seguimos aquilo que os espíritos da falange de Jesus vieram trazer-nos. A codificação espírita não é do homem, Allan Kardec, nada disso. Os espíritos da falange do Senhor que vieram explicar. Esse homem reuniu todas essas informações em determinado tempo e fez essa obra extraordinária, que ainda estará por ser investigada pela nossa ciência. Mas um dia, as próprias universidades, sabemos isso, mais à frente, terão ocasião de ir conhecer melhor. Sobre a morte, nós temos exemplos no Evangelho que nos dizem que, de facto, não é essa situação terrível que nós assistimos nos nossos momentos. Muitos de nós lembramos-nos da morte, daquela que um dia virá ao nosso encontro, às vezes quando nos sucedem naqueles que são nossos amigos, nossos irmãos, os nossos familiares. Só quando acontece essa coisa a um deles, é que nós às vezes vamos nos recordar. E pá, aconteceu a este, aconteceu a esta, qualquer dia é a mim. E este tipo de situações vai-nos lembrando, vai-nos relembrando do que será o nosso dia, um dia qualquer. Que é que será o nosso momento. Mas enquanto para muitos de nós, para muitos desses que não acreditam, para muitos desses que não se entusiasmam absolutamente nada em saber o que somos, de onde viemos, porque é que aqui estamos e para onde é que vamos, para muitos desses é um terrível pesadelo, é. Medo. Eu imagino o medo que será na mente dessas pessoas. Esses materialistas confessos, esses espíritos reencarnados, às vezes nossos familiares, que são de um atraso terrível. Porquê é que são atrasados? Porque querem. Sim, o destino, diz ainda. O destino somos nós que o procuramos. Há muita gente que não quer aprender, que não quer conhecer. Oh, isso é lá para vocês que têm essa nova religião. Às vezes não é uma questão de ter uma religião, é uma questão de nós querermos pôr os nossos ouvidos para ouvir. Jesus falou nisso. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Viemos desses tempos e provavelmente até de lá muito mais para trás, todos nós, porque a reencarnação é uma confirmação científica. Ah, mas a minha religião não fala na reencarnação. Pronto, não fala agora, mas vai falar um dia. Vai falar. A reencarnação é um dado científico já. E Jesus falou nisso, exemplificou isso. Há detalhes desses esclarecimentos, desses ensinamentos no Evangelho, que os homens religiosos não quiseram aceitar a partir de certa época, porque a reencarnação era um dado aceite pelos cristãos até ao século VI da nossa era. Era. Depois é que foi abolida. Então, se uma coisa existia, porquê é que foi abolida? Porquê é que foi irradiada dos princípios? Porque os homens quiseram, porque os homens queriam. Mas a reencarnação é uma lei da natureza, é uma lei que nos permite a todos continuar a evoluir, continuar a aprender, continuar a saber porque é que estamos aqui, porque é que temos este familiar, porque é que temos aquele amigo, porque é que temos aqueles inimigos e aqueles e aqueles e aqueles outros. Porque é que não devemos ter medo da morte? O que é isso da morte? É um fenómeno biológico, é. Porque é que era difícil perceberem as pessoas essa questão da morte? Porque é que tivemos isso? Não sei se saberemos, muitos de nós, que há civilizações daquelas chamadas mais atrasadas, em África e não só, que quando há a morte de alguém da aldeia, fazem festa. E sabem porquê? Porque eles acreditam que aquele espírito que saiu ali daquele corpo vai continuar. Por isso vai regressar ao mundo. Já não está preso à carne, àquele montão de ossos e carne que fazia parte, a casa que era habitada. Isto é, o meu corpo é a casa que eu habito. O nosso corpo é a casa que habitamos. Que um dia vai ficar na terra, vai. Para onde é que a gente vai? Para o mundo, de onde viemos. Para o mundo espiritual. Então não é bom nós sabemos que a vida é assim. Do que estamos com aquela dúvida permanente. Ai, o que nos vai acontecer? Ai, coitadinho agora. Olha, tão novo que ele era. Tão jovem, tão belo, tão capaz, tão inteligente. E olha, morreu num desastre estúpido. Ai, o que é que sei? Deus não existe. Este tipo de lamentos que continuam por aí,
que trazem tristeza, que trazem profunda dor, angústia. Puxa, temos tempo, temos oportunidade, se quisermos, de mudar a nossa mente. Temos. Porquê é que não ouvimos as realidades? Porquê é que não escutamos? Porquê é que não lemos a ciência sobre isso? Se confirma a reencarnação, porquê é que nós não aceitamos e não compreendemos que se vivemos antes, se estamos a viver hoje, é lógico que vamos viver amanhã? A religião fala na alma. Mas se perguntarmos aos religiosos o que é isso da alma, é difícil. São das tais perguntas que Deus é que sabe. Como Deus é que sabe? Então eu não tenho que saber que sou, quem sou, como sou constituído. Foi por isso que os Espíritos vieram detalhar-nos estas informações, estes ensinamentos, porque precisamos de os saber, para não passarmos problemas, como estamos a passar, quando existe esta situação que acontece diariamente, notem. Como há a viver diário, há a morrer diário. Amanhã estamos nós, preparados. Quanto mais velho, mais depressa vai. Nunca sabemos. O bilhete da partida, da ida. A gente traz-lo quando nasce. Todos trazemos. Agora, qual é o dia, qual é o momento? Isso não sabemos. Muitos de nós antecipamos o dia, antecipamos. O nosso corpo é como uma pilha da Duracell, não é? Aquela pilha daquele bonequito que nós víamos na televisão. Os outros cansavam-se rapidamente e a Duracell ia sempre. O nosso corpo é esse tipo de pilha, que tem um tempo limitado para viver, para durar. Às vezes diminuímos o tempo, nós, porque desconhecemos as leis da vida, porque desconhecemos que temos que ter muita cautela com o nosso corpo. Este corpo que se vê, que se toca, de músculos, de carne, de nervos. Porquê é que temos de ter? Quanto mais tempo ele aguentar até ao dia que está delimitado, quem é que sabe isso? Deus sabe. Aqueles que nos permitem que venhamos à Terra, o corpo, vivenciar aquilo que precisamos de vivenciar, aprender, que estamos na escola do aprendizado. Esses querem que a gente siga até o fim, até o momento. Quem sabe? Eles. Mas nós temos de ter cautela sim. Às vezes não temos. Não temos nada. Sabe tão bem viver como se vive. Umas cigarradas, umas noitadas e muitas coisazinhadas. E muitas coisas que nós somos levados a fazer e a pensar e a agir. Mas outras coisas tristes, que às vezes não é preciso fazer essas ramboias. Às vezes não é. Basta não sermos capazes de alinhavar e de pensar devidamente, de agir devidamente, de colocar dentro de nós, do nosso ser, que somos espírito, dizem-nos os espíritos, ensinaram-nos. Nós somos, agora do lado de cá, espírito e perispírito. Vocês aí são espírito, perispírito e corpo. Quando o corpo desaparecer, o vosso corpo, vocês vão regressar aqui a este mundo onde vieram, como espírito e perispírito. Aí são almas. O que é alma? Perguntaram aos espíritos. O que é alma? É o espírito encarnado. A alma é o espírito encarnado. Quer dizer, quando a gente morrer o corpo, a nossa alma regressa ao mundo onde todos viemos. É por isso que devemos ter alguma alegria, algum conforto. Porque são momentos de esperança, são momentos, às vezes são momentos complicados, mas sabem particularmente para quem? Para esses que não acreditam nada, para esses que continuam esdrúxulos e obtusos a não querer ouvir nada, a não querer perceber nada. Vão ter muitas interrogações naqueles momentos? Vão. Sejam velhinhos, sejam mais novinhos. Quando sabem que se está a aproximar-se, mas os novos também sabem isso. Às vezes em desastres que acontecem. A pessoa sabe que teve o desastre de tal maneira violenta que sente que a vida se está a esvair. Naqueles momentos é uma aflição para esses espíritos, para essas almas. Porque não sabem o que vão encontrar. Disse-nos esse homem extraordinário, Leon Denis, que todos nós temos o sentimento inato do futuro. Todos nós sentimos que há algo que existe para depois de além. Existe. Há algo que está dentro de nós que nós sentimos que existe para além do corpo físico. Todos nós, mesmo esses. Mas enquanto para esses é um tormento, é uma aflição, uma dúvida permanente,
Para aqueles que têm a aceitação das coisas, que já conhecem as coisas, já começam a assimilar as coisas. Eu não estamos a dizer que será fácil para nós mesmo, que conhecemos que a vida continua, que às vezes seja fácil desligarmos-nos da terra porque deixamos cá os nossos familiares. Às vezes é complicado. Mas olhem, quanto melhor formos capazes de aceitar esses momentos, melhor para nós do lado de lá. É por isso que Jesus dizia, deixai tudo e segui-me. Deixai tudo as coisas da terra. As coisas estão ligadas à terra. Há pessoas que por tudo e por nada se agarram a isto, se agarram àquilo. Um bocadinho da terra, um bocadinho disto, um bocadinho daquilo. É o filho, é a filha. Claro que temos de ter a nossa afeição pelos nossos familiares, mas, do lado de lá, também podemos ajudá-los, sabem? Podemos. Há muitos de nós que partimos cedo, aparentemente. Às vezes até se diz assim, pois, para que é que parti tão cedo? Era cá preciso, que era cá precisa. Tinha os filhos, tinha o marido, tinha a esposa. Por que é que parti tão cedo? Ficou aquele senhor ou aquela senhora com os filhos a tomar conta deles. Quando a mãe podia ser mais necessária e mais importante. Ou o pai. Mas eles do lado de lá também ajudam. Às vezes com mais força, com mais necessidade para as necessidades daqueles que na terra cá continuamos. Então tudo está projetado, tudo está planeado, tudo está programado para que a gente parta quando tivermos que partir. Olha, e há momentos, e há pessoas, há personagens que às vezes têm um tempo limite para estar cá. A nossa pilha, Duracell, tem aquele tempo de durabilidade. E chega aquele tempo, suponhamos, aos 60 anos, está para perder a força. Quando perde a força, a alma lá vai. Porque a alma afasta-se do corpo quando o corpo não tiver condições de nós a habitarmos. Mas Deus é bom e pode permitir que se perpetue esse tempo na terra. Pode. Quantas vezes isso pode acontecer? Há aqueles que merecem naturalmente. Naturalmente. Sabemos, o nosso professor e sábio também nas questões da vida espiritual, que é Divaldo Franco, tem-nos dito que teve já pelo menos uma data que foi perpetuada, isto é, que foi projetada, foi prolongada, porque ele tinha que partir em certa data, em certo ano, em certo momento, mas foi-lhe permitido continuar no corpo pela grande capacidade que ele tem de nos ajudar, pelo trabalho extraordinário que tem tido ao longo de todos estes anos que ele continua a trabalhar em prol do engrandecimento e do conhecimento da vida espiritual que nos traz. Então foi-lhe permitido, esse esforço, essa missão extraordinária que ele tem, foi prolongada para que ele continue. Ainda cá está, felizmente. Ainda cá o ano passado esteve connosco. Mas pode-nos acontecer também a nós não sabemos. Temos é que merecer isso. Eu vou fazer um pedidozinho lá ao São Pedro da Silva e ele vai fazer um pedido depois lá a Jesus e ele vai nos prolongar. Não é assim. Não é por pedidos, é por merecimento. Tudo o que nós conseguimos na terra tem a ver com o merecimento que vamos desenvolvendo. Cada um de nós. Não, mas eu tenho lá um senhor que até tem um familiar que é cardeal e que é papa. E ele tem, como é familiar e é papa, ele vai arranjar-me um lugar melhor. Está bem, pensem assim, pensem. Jesus nunca falou em nada dessas coisas. Disse sempre que era o merecimento, que era o trabalho, que era o esforço, que era o perdão, que era a oração, que era a vigilância. E quando falo em oração e vigilância, são esses pequenos nadas de informação, de esclarecimento que os Espíritos nos vieram detalhar. O que é que Jesus queria dizer com a vigilância? A vigilância dos pensamentos, dos sentimentos, das atitudes. Eu sou uma pessoa incrivelmente bondosa. Eu faço todo o bem possível do mundo. Até quero que as coisas apareçam na primeira página do Diário de Notícias. Eu até faço. Está lá bem. Vocês veem? Mas será esse tipo de bondade, de atitude, de procedimento que eu devo colocar em prática? Ou, seguindo aquilo que Jesus coloca uma forma sintetizada, que a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda vai dar.
Então é bom que a gente vá percebendo que esses nadas estão à nossa dimensão e com a nossa capacidade de podermos perceber tudo sem dificuldade. Para quê? Quando regressarmos à pátria da verdade, vai ser um dia qualquer. Não vamos estar a preocupar-nos com isso. Há pessoas que estão permanentemente a pensar. E olhem, até há pessoas que acontece o seguinte. As pessoas com uma doença terminal. Coitadinho, era tão novo. E olha o que lhe havia de acontecer. Tem um cancro. Tem um cancro. E sabem o que é que o médico disse? Que é maligno. E sabem o que disse ainda mais agora nos últimos testes que fizeram àquilo que é o seu problema? Sabe o que é que disseram? Que só tem 3 meses de vida, não tem mais tempo. Dizem isso. Acontece isso? Pode acontecer. Acontece muitas vezes? Acontece. Mas há outros casos em que não acontece, não. Nessas situações mesmas, de doenças terminais com certo tempo que o médico até diz. Porquê é que até não acontece? Às vezes ficam 3 meses, 4 meses. E aqueles jovens, aquelas pessoas que tinham uma doença que não era nenhuma, que nunca tiveram doença, nem uma constipação. Até aquela data, vem aquela pessoa doente com dificuldades. Oi, coitado, lá vai morrer. Não, parte primeiro num desastre. Ou numa leucemia mais galopante. E a pessoa passa 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 1 ano, 8, 9, 10 anos. Há casos que a ciência comprova que a vontade de cada um e o merecimento, mas a vontade também, do doente, às vezes fazem os chamados milagres. Os alívios e as curas que Jesus fez no seu tempo. Ele sabia que aquelas pessoas que tinham aqueles problemas estavam no momento de serem ajudados, por isso os ajudou. Tinha chegado o último momento do resgate, acabou a dívida, pronto, estás salvo, vai embora, mas não voltes a pecar. Era sempre o exemplo que ele nos dava, o aviso que ele nos colocava, não tornes a pecar. Mas nós não somos assim, não. Não somos assim porque nos ajudaram a não sermos como deve ser, como Jesus nos fez, como Jesus nos continua a convidar. Porquê é que não nos fazemos? Porque não queremos. Porque encontraram um expediente mais subtil, para nós melhor, para nós quem acredita nele, como é evidente. Não, a gente arrepende-se. É o primeiro passo. Depois vens cá, confessas-te o teu problema, confessas aquilo que disseste, confessas-te a Deus, confessas-te isto, estás arrependido que já não vais voltar mais. E depois vais amanhã àquele ato. E as pessoas vão, convencidas de facto que é assim. Só que na segunda-feira estão outra vez a pecar, estão a fazer as neiras outra vez. É um hábito que nos criaram. Às vezes também temos hábitos aqui, sabem? Há pessoas que vêm à casa espírita, ouvem as nossas dissertações, as nossas explicações, as nossas chamadas de atenção. E até lhes dizemos como é que cada um deve fazer para se libertar daquilo que são as influências espirituais. Todos nós. Não são só aqueles que estão aqui, todos nós. Temos as instruções que Jesus nos trouxe, nos disse, continuam evidentes, continuam atualizadas. Orai, dizia Jesus, e vigiai os pensamentos, os sentimentos e atitudes, porque conforme medires, vais ser medido, conforme julgares, vais ser julgado. Então se eu sei que se estou a julgar mal o meu próximo, vou ser julgado da mesma forma, com a mesma profundidade, com a mesma violência que estou a julgar aquele, porque é que eu continuo no mesmo estado porque ainda não ouvi? Mas eu vou lá à casa espírita e sabem, então eu ouço lá essas coisas. Mas não pomos em prática. Mas é tempo de começarmos a pôr em prática. Para que os problemas da morte não nos criem problemas maiores. Porque, sabem, há dificuldades que ninguém imagina quando passamos a fronteira. É a fronteira que todos os dias treinamos para a passagem. Todos. Quando dormimos. As pessoas dizem às vezes, eu hoje tive um sonho. Que sonho tão giro, tão bom, tão belo. Que sonhei sabem com quem? Com o meu avô, que já partiu há uns 30 anos. Pois, ele está vivo. Pode ser, ele pode. Às vezes até, muitas das vezes. Às vezes são eles os nossos protetores, os nossos amigos, os nossos que vêm perto de nós para nos dar esse ânimo, essa força. Só que a gente não quer acreditar nisso. Porque confundimos o sonho com aquela coisa que os médicos dizem. É o consciente, o inconsciente, o subconsciente.
Não é nada, sou eu, a alma que vou em conta do mundo, de onde todos viemos. Treinar é o tal momento definitivo. Cá de chegar, um dia vai chegar. Mas enquanto eu aqui estiver, aproveitemo-lo. Como? Fazendo aquilo que Jesus nos disse para fazermos. Isso só faço à segunda e à sexta. Porque à terça, quarta e quinta, sábado e domingo, Pois, há muitos espíritas que são assim. Mas olhem que o problema é muito bicudo, Sabem porquê? Para os espíritas, para os cristãos que conhecem agora melhor, mais detalhadamente as leis. Porque agora nós não podemos argumentar que não conhecemos, que não fomos informados. Enquanto que há muitos que ainda continuam a ouvir as religiões falar, a própria religião cristã, mas nunca ouviram falar em detalhe destas coisas. Podem ter uma atenuante. Agora nós não temos, porque nós sabemos como são as leis. Como é que amanhã podemos dizer, eu não sei nada disso. A mim ninguém me disse nada disso. Mas a gente não pode enganar um lá, não. Aqui enganamos uns aos outros. Lá ninguém engana. Lá nós projetamos, através da nossa consciência, do ser que somos, aquilo que, na realidade, temos vindo a fazer. E se estamos na Terra, é para melhorarmos os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, para pormos em prática tudo aquilo que o Cristo nos pediu, nos disse, nos aconselhou. Não é para os outros. Não, isso é lá para os chefes da religião. É nada, é para todos. Ide, nós todos. Então nós não podemos ajudar aqueles que estão à nossa volta. Não podemos ajudar aqueles que no momento da morte sabem que vão passar para um local que desconhecem e que têm um medo terrível daquilo que lhes possa acontecer. Podemos ajudar? Podemos. Devemos. Por isso é que às vezes aconselhamos, que quando vamos a um funeral, por exemplo, em pensamento, falar. Pode estar lá aquele espírito ainda junto ao corpo? Pode. Muitas das vezes está. Houve. Pensamentos de paz, suavidade. Estás aí? Olha, já partiste. Com certeza não estás a ver o teu corpo, não estás a perceber o que aconteceu, mas já partiste. Ora, desse lado, eu também vou orar por ti. Vou-me lembrar de ti. Eras uma pessoa boa. Continua a ser bom. Mas ora desse lado para pedir também ajuda e nós também vamos pedir aqui. Este tipo de incentivo à oração, desses que partem, é importante. E do lado de cá podemos orar sem nunca pormos a saudade. Porque a saudade é uma pressão energética de chamamento. Eles às vezes dizem-nos, coitados, os espíritos que vêm aqui, diz lá aqueles familiares que vão ali ao cemitério para não me segurarem da forma como choram. Que eu sofro aqui tanto. Claro que as pessoas não sabem na Terra. Por isso estamos aqui para aprender. E se os outros não fazem, façamos nós. Vamos ter a certeza, será assim? Depois, quando regressarmos, vamos ver se é assim ou não. É um convite que o Espiritismo coloca. É o convite que Jesus nos faz. Porque foi ele o primeiro a dizer que a morte não existe. Foi ele quando apareceu ao terceiro dia. Àquela mulher. Depois na casa do caminho, aos apóstolos. Vivo, claro, em corpo espiritual, como diz Paulo. Corpo espiritual, sim. É o corpo espiritual que também nós temos. O perispírito é o corpo espiritual. Já Paulo falava nele. Então vamos entender as coisas, para que seja menos doloroso aquilo que vemos no nosso dia-a-dia. A morte não existe. A vida é uma continuidade. As penas eternas não existem. Existem as penas, os sofrimentos, as dores para aqueles que na Terra continuam afastados da realidade, da verdade. Continuam a não querer saber de nada. Continuam a fazer tudo aquilo que é contrário à lei. Onde é que está a lei de Deus? Na nossa consciência. Precisamos... Então a gente não sabe o que é bom e o que é mau. Sr. Fulano, eu não sei. Qual de nós aqui não sabe o que é fazer bem e o que é fazer mal? A definição do fazer bem ou de fazer mal, do ser bom ou de ser mau, isso às vezes os dicionários são complicados. Mas o bem é a ausência de mal. Fazer bem é fazer bem. É não fazer mal a ninguém. Não me diga que a gente tantas vezes fazemos mal por pensamentos. A maior carga negativa que muitos de nós temos é nos pensamentos, não é nos atos, não. É nos pensamentos que nos saem de inveja,
ciúme, aquela calúnia que se lança lá para sair depois do outro lado com os efeitos correspondentes, sem nos apercebermos que tudo se vê do lado de lá. Nós somos um espelho permanente. O nosso perispírito é um espelho, nós não escondemos, não podemos esconder nada. Há aqueles espíritos novos que sabem tudo sobre nós. Os que andam à nossa dimensão veem só aquilo que lhes é permitido ver. Às vezes que está no mesmo comprimento de onda daquilo que somos, porque eu atraio o mundo espiritual conforme penso, conforme sou. Então eles veem aquilo que eu sou, como penso, como digo, o que faço, o que vou estar a projetar para amanhã. De mal. Nada escapa àquilo que são as leis. Jesus nos pede simplesmente para orarmos e vigiarmos, para amarmos o próximo, para fazermos sempre o que gostaríamos que nos fizessem a nós. Para vos dizer que não é só a parte espiritual que fala da mediunidade, não é só a doutrina espírita, não são só os espíritas. A mediunidade é uma faculdade que existe no homem, desde que o homem existe. Em todas as religiões, ao longo dos tempos, houve sempre pessoas com capacidades mediúnicas. E há relatos daquilo que são as passagens da fronteira. Nós fizemos aqui a seleção de 2 textos para nós ouvirmos o que é que dizem as pessoas que têm corpo ainda daquilo que é a passagem do espírito no momento da morte, a saída do corpo. Um desses relatos é de um homem que viveu ao tempo, no século XIX, que foi muito conhecido na época, que era um ministro, um pastor da Igreja Anglicana, em Inglaterra, e que tinha capacidades mediúnicas, porque, como dizíamos há pouco, a mediunidade é comum a qualquer pessoa, a qualquer religião, a qualquer parte do mundo. E ele tinha capacidades mediúnicas, ele era tinha uma especial faculdade de psicografar. Recebia a mensagem através da escrita e tem livros publicados sobre a parte espiritual da vida. Mas é curioso que este texto que recolhemos também foi recolhido de Leon Denis, e ele fala que, e dizem os estudos e a bibliografia, que ele que era apenas psicógrafo, este senhor, que se chamava William Staton Moses, viveu, portanto, no século XIX, e ele era um pastor, e, em certo momento, eu vou-vos relatar aquilo que ele disse, que Leon Denis apontou num dos livros que nos fez chegar. Ele, portanto, era um dos médiuns, dos mais célebres da sua época. Publicou uma revista, que era a revista Light, no seu tempo. E ele, nessa revista, esse senhor, William Staton, homem, anglicano, pastor, disse assim, está lá publicado nessa revista: tive recentemente e pela primeira vez na vida a ocasião de estudar os processos de transição do espírito, isto é, os processos em que a fronteira da morte, é o atravessar da fronteira. O corpo está naquela fase e o espírito está na fase de transição. Ele era um homem e continua a explicar. Aprendi tantas coisas dessa experiência que me loou por ser útil a outros contando o que vi. Então ele não era só médio psicógrafo, era também médio ou de intuição, ou de evidência, ou de clarividência, porque ele viu aquilo que veio relatar. Tratava-se de um próximo parente meu, de quase 80 anos. Eu tinha percebido por certos sintomas que o seu fim estava próximo e corria para encher meu triste e último dever. Ele, como era pastor, tinha o dever de assistir os que estavam na hora da morte. É o que se faz nas religiões, na maior parte das religiões. Graças a meus sentidos espirituais, podia verificar que em torno e acima do seu corpo, veja, o corpo físico, se formava a aura nebulosa com a qual o espírito devia preparar o seu corpo espiritual. E percebia que ela ia aumentando de volume e densidade, posto que submetida a maiores ou menores variações segundo as oscilações experimentadas na vitalidade do moribundo. Pude-se notar que, por vezes, um ligeiro alimento tomado pelo doente
ou uma influência magnética desprendida por pessoa que dele se aproximasse, tinha como resultado avivar momentaneamente o corpo. Isto é, o moribundo estava, naquele momento da morte, e a presença de uma pessoa que viesse despedir-se, chorar ou qualquer coisa, ele recebia imediatamente o impacto através do corpo. E é isso que este homem via. A aura parecia, pois, continuamente em fluxo e refluxo, conforme aquilo que eram as aproximações dos vivos. Assisti a esse espetáculo durante 12 dias e 12 noites, e sabendo que ao 7º dia já o corpo tivesse dado sinais da sua iminente dissolução, a flutuação da vitalidade espiritual em via de exteriorização persistia. Pelo contrário, a cor da aura tinha mudado. Esta última tomava, além disso, formas cada vez mais definidas, à medida que a hora da libertação se aproximava para o espírito. A aura, portanto, vamos depreendendo nós que era o perispírito, era o corpo espiritual. O espírito estava quase a desprender-se. 24 horas somente antes da morte, quando o corpo jazia inerte, foi que o processo de libertação progrediu. No momento supremo vi aparecer formas dos anjos de guarda que chegaram ao moribundo e, sem nenhum esforço, separaram o espírito do corpo consumido. Quando, enfim, se quebraram os cordões magnéticos, os traços do defunto, nos quais se liam os sofrimentos experimentados, serenaram completamente e se impregnaram de inefável expressão de paz e de repouso. Muita gente conta este pormenor aqui, último, que às vezes o defunto, o moribundo, tem determinado tipo de feições e, passado um momento, fica com outras. Às vezes é quando se fazem os desprendimentos do seu perispírito, definitivamente do corpo. Porque isso é feito por quem, esse desprendimento? Pelos espíritos que este chamava, este senhor, este ministro da Igreja Anglicana, chamava e considerava como sendo os anjos da guarda. Não vamos dizer que são os anjos da guarda. Os espíritos vêm-nos dizendo que não são propriamente esses, mas podem ser, sem problema nenhum. Não vamos agora estar a dizer se esse não é. Que esse último momento da separação do perispírito e espírito, do corpo, é feito por desligação de espíritos novos? É feito por eles, Porque o espírito e o perispírito abandonam o corpo quando o corpo já não tem condições de habitabilidade. Até quando é que isto vai acontecendo? Olha, dizem-nos os espíritos, e nós vamos também percebendo de alguma maneira essas situações, é que nós, quando vimos ao corpo, quando nascemos, através da junção do espermatozoide e do óvulo, naquele momento da junção de um e do outro, nós, espírito, perispírito, agarramos-nos àquele corpo, começa ali a formar-se. E vamos ligando os nossos cordões perispirituais, porque o perispírito tem também umas uniões perispirituais que se vão ligar aqui ao corpo, aos terminais nervosos. Então essas ligações vão sendo feitas ao longo dos anos próximos. Quais anos? 7, 8, 9 anos. Até essa idade, mais ou menos, nós ficamos completamente ligados ao corpo. Até aí, não. Estamos ainda naquela fase. Há muitas crianças que vêm às vezes aí, os pais vêm com os problemas dessas crianças. Sabe, o meu filho, que é terrível. Ele diz que vê os espíritos, que vê não sei quem, que vê este, vê aquele, vê aquele outro. E vê mesmo, porque são mais do lado de lá do que lá de cá. Ainda se estão a aclimatar à casa. E a casa ainda está tão jovenzinha, tão pequenina, até aos 7, 8 anos. Depois dessa idade, o corpo absorve todas as ligações perispirituais e nós continuamos a viver, continuamos a crescer até. Mas a partir daí já começamos a perder as ligações. Porquê é que o envelhecimento da pele começa a acontecer-nos? Os desligamentos desses terminais do perispírito que se vão fazendo ao longo do tempo. Já estamos nesta fase do desprendimento até chegarmos. É por isso que há mortes muito calmas, muito serenas, outras muito violentas, outras muito difíceis. Aí dizem as pessoas assim, não, mas eu quando a gente morrer, olha, eu tenho um sofrimento terrível, sabe? Mas eu só quero a morte rápida, porque quando morrer, acaba tudo. Acaba-se a acabar. Há muitos de nós que trazemos problemas conosco, de aproximações de espíritos que continuam com as suas dores que tinham no corpo, sim. É assim, depende.
cada um vai levar aquilo que merece para o lado de lá. Se eu não faço uma sementeira de paz e de bem, como é que eu me quero desligar das coisas más? Como? Para que mundo é que eu vou para o lado de lá? Para que ambiente? Eu quero ver se vou para o céu. Qual céu? Eles dizem não há céu nem purgatório. Há muito sofrimento lá. E aquilo que tu semeias agora tem muito a ver com o que vais aqui colher. Também aqui. Mas também aqui. Semeias, também comes depois. Então tem muita atenção ao que estás a semear. Pensamentos, sentimentos e atos. Por isso é que os ensinamentos do Cristo são simples e são necessários para todos nós. É para os teólogos que dizem que conhecem tudo, para aqueles analfabetos que não conhecem nada. O que é que ele diz? Orai e vigiai. Vigiar os pensamentos, vigiar os sentimentos, ajudar o próximo. Faz o que gostarias que fizessem. Fazer é um ato de ação, de ajuda. Olhar primeiro para o outro que antes para nós. Embora a gente ainda estamos naquela fase, muitos de nós, primeiro vemos até que ponto é que eu posso fazendo, o que é que eu posso tirar algum resultado dali. Primeiro eu, depois eu, depois aquele. Na quarta vez. Não. Faz. Dá primeiro. Ajuda primeiro. Ai, mas vou ajudar a quem? Aquele mau, aquele que me persegue que faz tanto mal. É um irmão doente. Oi, doente. Doente sou eu. O mal que faço é que tomo medicamentos, não é ele. É, mas ele é que é o doente espiritual. Ele é que vai passar o problema. Ele é que vai passar aquilo que está a fazer passar. É, eu estou a receber aquilo que fiz. Sim. Ele é. Por isso o grande consolo da doutrina espírita. Por isso o grande consolo da doutrina de Jesus, do Evangelho, sim. Desta forma, sim. Sem sofrimento, sem dor, sem essas coisas tristes que nós vemos. Não saber para onde é que vamos. A morte não existe, é um fenómeno biológico. Transformação somente, mas de continuidade permanente. Porque nós somos eternos. Então é bom a gente encontrar-se com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó. Ai, a minha avó era muito engraçada. Vamos continuar a vê-la da mesma maneira. Da mesma forma. Com os mesmos risos, com os mesmos abraços. Então não é bom a gente saber que vamos ver esses nossos familiares todos, do que ter aquela dúvida permanente, aquele sofrimento, não sei o que é que nos vai acontecer. Não vai acontecer nada. Semeemos a paz, a bondade, o bem-fazer, para encontrarmos um ambiente de paz. Olhem, porque há muita gente a sofrer lá. Há muitas almas a sofrer. Milhões de pessoas. Milhões de almas. Aquelas que ocupavam os corpos na terra e que continuaram na terra a fazer as maldades que as levaram agora a continuar a fazer, a tomar esse tipo de medicamentos dolorosos que através da dor. Ai, não vão ser ajudados? Jesus mas vai ajudar? Ai, todos somos ajudados. Deus não vem agora, nem os nossos amigos espirituais não vêm dar a mãe, coitadinho, estás arrependido, agora vem para aqui, vais ali para aqui. Nada disso. Vamos ter outras oportunidades. Que oportunidades para quê? Para corrigirmos, para retificarmos aquilo que estamos a fazer de errado. Cada um sabe o que faz. Eu não faço nada. Mas quem é que nós queremos enganar? A quem? Enganar o marido, o filho, a filha, o pai, a mãe, o sócio, a sócia, o Estado, o governo. É esse que podemos enganar, é esses. Agora não nos podemos enganar a nossa consciência nunca. Nem é o mundo espiritual que tudo vê. Nós somos um espelho permanente daquilo que fazemos, daquilo que dizemos. E através desses espelhos veem tudo o que somos. Até veem às vezes aquilo que seremos no futuro. Porque às vezes não nos dizem o que vamos ser, não. Porque às vezes o sofrimento é tanto, vamos passar, que eles por caridade não dizem nada. Mas ajudam-nos sempre. Tínhamos essa certeza. Então se temos essa certeza, porquê é que temos que continuar a ter dúvidas? É muito difícil perceber estas coisas. Isto é muito complicado. Os senhores são muito complicados. Isto perceber essa coisa do espírito, do perispírito, da reencarnação. Isso é muito complicado. Será? Será complicado? Ou nós é que somos complicados? Nós é que não queremos ouvir porque às vezes não nos convém. Porque às vezes temos que mudar os comportamentos, as atitudes, as formas de ser, na família não só, na sociedade.
Ou o governo é que tem a culpa toda. Os partidos. Como eles fossem as coisas. Nós é que não somos nada. A sociedade somos nós. A sociedade somos nós. Sei que às vezes temos aí umas chamadas que nos até fazem recordar aquilo que precisamos. Às vezes são chamadas boas, outras vezes não são. Mas é bom que tenhamos consciência de que tudo está na nossa mão. Nunca está na mão. Oh, não é bem assim. Porque se nós orarmos pelos outros, estamos a ajudá-los. Claro que estamos. Nós estamos numa cadeia permanente de fraternidade, porque somos todos irmãos. E temos que nos ajudar todos uns aos outros. Sim, temos. É a nossa obrigação. Nós não gostamos que nos ajudem a nós? Perguntamos. Nós não gostamos que nos ajudem a nós? Respondamos sinceramente. Quem é que não gosta de ser ajudado? Oh, não, eu não gosto. Aquele lá, não gosto lá nada com a cara dele, não vou. Está bem, mas se ele quer ter uma atitude positiva comigo, qual é o problema? Qual é o problema? E sabem porque é que a gente às vezes sabe porque é que somos, porque é que não somos? Como é que desconfiamos, porque é que não desconfiamos? Como é que conhecemos, porque é que não conhecemos? Nós temos sempre em nós o reflexo daquilo que são os outros. Às vezes dizemos assim, olha, aquele está um falso testemunho. Porquê? É uma maldade, é má. Porquê é que nós damos tanta atenção a esse pormenor? Porquê é que damos tanta atenção aos pormenores do disco? Porquê é que damos tanta atenção nós? Porquê é que damos nós? Eu não sou assim. Mas porquê é que damos tanta atenção? Porque também temos cá dentro ainda um bocadinho disso. Por isso é que a gente se interessa. Às vezes não é assim, nem vamos lá diretamente. Às vezes estamos à espera de alguém nos ver dizer qualquer coisa. Também temos, todos temos. O Espiritismo está aqui para corrigir, para erradicar de vez o materialismo, o egoísmo, o orgulho. E dentro do egoísmo e o orgulho está aqui que nós somos. Não há ninguém perfeito da Terra, não. Há uns num patamar, outros noutro, um patamar, outros noutro. Estamos aqui para nos ajudar todos. Ui, aquele está lá, mas cuidado daquele. Orar por ele. Porque se ele não fizer aquilo que defende e que pregou e que anuncia, ai dele. Eu não sei se tenho tempo para ler aqui o desencarne de um irmão nosso que era espírita e que veio contar depois a sua situação lá de lá. Mas era um homem bom, generoso. Vejam como ele apareceu de lá de lá. Senti que os laços pouco a pouco se desfaziam e que minha pessoa espiritual, meu eu, se ia soltando. E em redor de mim espíritos bons que me estavam esperando. Homem bom. E foi com eles que por fim me levei da superfície da terra. Não sofri com essa desencarnação. Os meus primeiros passos foram os da criança que começa a andar. A luz espiritual cheia de força e de vida nascia em mim, porque a luz não vem dos outros, mas de nós. É um raio que dimana de um vulgo fluídico e que nos penetra todo o ser. Quanto mais tiverdes trabalhado em favor da verdade, do amor e da caridade, tanto mais intensa irá sendo a luz, até se tornar-se deslumbrante para aqueles que vos são inferiores. Pois bem, os meus primeiros passos foram vacilantes, entretanto a força foi-me vindo e eu pedi a Deus auxílio e misericórdia. Depois de haver verificado a completa separação da minha individualidade, enfrentei afinal o trabalho que tinha de fazer. Vi o passado da minha última vida e lidei por levantá-la com clareza das profundezas da memória. O passado achava-se no fluido do homem e, por conseguinte, do espírito. O perispírito é como o espelho de todas as suas ações. E sua alma, se foi má a sua vida, contempla com tristeza as suas faltas, inscritas, ao que parece, nas dobras do corpo perispiritual. Não tive dificuldade alguma em reconhecer a minha vida, tal qual ela fora. Verifiquei com evidência que eu não havia sido infalível. Quem pode gabar-se disso na Terra? Devo, porém, dizer-vos que depois de feito o exame, senti grande satisfação e felicidade com o que havia feito na Terra. Lutei, trabalhei e sofri pela causa do Espiritismo. A luz que dele emana, dei-a, juntamente com a esperança, a muitos irmãos da Terra, por meio da palavra, dos meus estudos e obras. Por isso torno a encontrar essa luz. Sou feliz por ter trabalhado em reerguer a fé, os corações e a coragem. A todos, pois, recomendo a fé inabalável que eu tinha e que se vai aurir no Espiritismo. Tenho de continuar a desenvolver-me para rever o passado das minhas encarnações anteriores. É um estudo, um trabalho completo que tenho de fazer,
vejo bem uma parte desse passado, mas não a posso definir muito bem, conquanto esteja completamente desperto. Dentro de pouco tempo, espero, essas vidas passadas hão de aparecer-me com clareza. Possuo-los bastante para poder caminhar com segurança, vendo o que está na minha frente, o meu futuro, e presto já o meu auxílio a espíritos infelizes. Este foi um homem bom na Terra, um espírita que se dedicou com atenção, desencarnou nesta situação. Embora haja muitas nuances de que certamente ele terá observado e verificado, que não os coloca para aqui nestas informações simples, para vermos o quê? Que todos nós, como espíritos diferentes que somos, porque estamos a semear aquilo que cada um sabe o que semeia, vamos encontrar do lado de lá aquilo que é compatível e proporcional, de facto, àquilo que vamos fazendo. Sejamos sempre bons, façamos sempre bem, amemos sempre os outros, mesmo os nossos inimigos, porque é isso que Jesus nos disse. Se quisermos, amanhã, no lado de lá, quando regressarmos à nossa pátria, ter um encontro de felicidade, de paz, de harmonia, que nos permita continuar o trabalho, porque nós nunca vamos parar de aprender, vamos aprender sempre, aprender todos aqueles que estão mais perto de nós. Que a paz do Senhor, de Jesus, dos bons amigos, continue connosco. Continuemos os nossos trabalhos. Pedimos aos nossos companheiros, por favor, que estão na fluidificação da água, que podem aproximar-se para nós continuarmos os nossos trabalhos, se não se importa. Nós vamos continuar serenos, atentos, receptivos. Há pouco não dizíamos, mas podemos ir dizendo que quando chegamos ao centro espírita, à hora que chegamos, muito antes disso, os nossos amigos estão cá, preparando o ambiente, as salas, tudo aqui para que a serenidade, quando ela vem, através de nós, possa permitir a esses bons amigos dar-nos aquilo que nós precisamos. Às vezes somos nós que dificultamos o trabalho deles, pela nossa impaciência, pela nossa curiosidade, pela conversa menos própria neste ambiente. São ambientes que precisam de equilíbrio vibratório e nós às vezes perturbamos o equilíbrio conforme os pensamentos que irradiamos, conforme as conversas que temos. Pedimos, portanto, quando viemos para aqui, serenemos a mente, oremos, possamos pedir aquilo que são as ajudas que aqui vimos para merecer. Tá? Está tudo? São mais uns momentos até os nossos companheiros virem. Queremos aqui relembrar que o seminário que vai decorrer no próximo domingo, da Associação Médica Espírita, não é só para os trabalhadores nem para as pessoas ligadas às áreas correspondentes à medicina, é para toda a gente que quer assistir. Toda a gente, vai-se falar em diversos temas, que todos eles têm a ver com aquilo que é a nossa vida. Portanto, é um convite. Não há muitas pessoas pensar que ele é só lá para os enfermeiros, para os médicos, para eles. Não, para todos os que queiram assistir. Claro, dentro das condições que estão estipuladas para essa presença, para as presenças.
fazer uma oração curta. Na página 4. É uma prece, como o título diz. Para meditar bem sobre o que dizem estas palavras. Senhor, vamos orar no amar o próximo, encontrar, louvar e amar. Dá-nos força e entendimento para mitigar o lamento, o sofrimento dos irmãos. Dá-nos tua luz para caminhar e seguirmos lado a lado com Jesus. Divino amigo, Filho de Deus vivo, nós te agradecemos tudo aquilo que tu nos dás dia a dia e noite, as horas contínuas sempre. E rogamos-te, Pai, rogamos-te, Jesus, falanges espirituais, falanges de amor e caridade, nos assistam neste momento, que nos assistam muito, porque temos que dar, devemos dar, é nossa obrigação dar, pôr na nossa alma, de alma para alma, pôr na nossa alma a vontade, a sinceridade, o amor, o carinho, a renúncia, a verdade que nós entregamos, rogando-te muito que olhes por todos nós, olhes por todos, e especialmente os mais necessitados, os doentes. Tu sabes bem os propósitos do nosso coração. Os doentes, quer nos hospitais, quer em casas de saúde, quer nos próprios leitos, quer também os que se encontram em lares, às vezes um pouco esquecidos dos seus.
também, Senhor. Pedimos-te pelo mundo inteiro que se encontra em situação de fome, de tristeza, de necessidade grande. E muitos, por vergonha, talvez até por vergonha, não batam à porta do irmão que está ao seu lado. E esse irmão também não se aperceba que há outro irmão que precisa da sua mão estendida, mas de coração lavado e de coração aberto. Rogamos-te que nos concedas sempre, Senhor, os dias da nossa existência, esse coração benfazejo, que possamos ver nos outros o nosso próprio ser, e que possamos ver nos outros o irmão que é em Cristo, o irmão que é connosco como Ele é nosso irmão maior, é nosso irmão. Rogamos-te também, se assim for possível, que olhes por aqueles que andam, que caminham muitas vezes em caminhos tortuosos, difíceis, e que se comprometem ainda mais nas dificuldades das suas caminhadas. Bem basta já o que fizemos atrás, mas nos comprometemos às vezes, porque queremos seguir aquilo, não te conhecendo, não te querendo conhecer, não querendo ser apegado a qualquer ideal que transforme. O depois será bem difícil, queridos irmãos. Acordai, ajudai-os a acordar enquanto é tempo, e ajudai a todos, e ajudai a todos nós que aqui estamos também, ajudai a toda a humanidade, nas guerras, nos conflitos, nas tristezas, nas misérias. Senhor, Tu és o Rei da Glória. Que o Teu coração imaculado, o Teu coração puro, nos doe, porque nos dá sempre, sempre, aquilo de que mais nós necessitamos, que é o amor, que é a compaixão, que é a alegria também, mas que é, Senhor, essa falta, às vezes, de caridade. Porque o amor é o sol de mil faces, onde Ele dá, onde Ele bate, tudo renasce. Então que a Tua compaixão imensa seja com todos, os abençoe e seja sempre feita a Tua santa e divina vontade. Tenho a todos, claro, e a todos vocês também, a todo o mundo. Se eu pudesse alguma coisa, muita doença não havia, mas eu sou tão pobrezinha também. É aquilo que sou. Que Deus me acrescente o amor e a caridade, que é isso que eu peço mais, meu Jesus. A mim. Oh
Uma coisa coincidente. Como é que eu, de olhos fechados, abri precisamente na página 19? Tinha que ser mesmo, não era? Tinha que ser. Bem-ajas, meu irmão. Abençoa a todos, bem-ajas, abençoa a todos, todos. Dá alegria a todos, dá esta capacidade de sentirmos que tu estás connosco. Ai, que bom.